Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa unidade 3. Estamos na segunda aula, unidade 3, da disciplina Introdução à Administração. O nosso tema, noções de gestão de pessoas. Então, na aula de hoje, nós vamos ver as pessoas nas organizações e o tópico objetivos organizacionais versus objetivos individuais. Um pensamento bem interessante de Alvin Toffler. Uma empresa sem estratégia é como um avião voando em plena tempestade, jogando para cima e para baixo, açoitado pelo vento, perdido entre relâmpagos e os relâmpagos. Se os relâmpagos ou os ventos não o destruírem, simplesmente ficará sem combustível. Portanto, toda empresa necessita de estratégia. A palavra-chave é estratégia. No tópico 3.1, as pessoas nas organizações. Ora, nós vivemos alguns desafios da atualidade desse mundo pós-moderno. E podemos apresentar o nosso cenário empresarial atual com 5 características principais. A primeira, globalização da economia. Um tema já bastante batido, em que nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado. Hoje nós não concorremos apenas com as nossas empresas circunvizinhas, mas competimos globalmente. Hoje qualquer pessoa pode, por exemplo, comprar um celular pela internet, um aparelho de televisão pela internet. Em algumas situações, dependendo do tipo de produto, mais baratos inclusive do que indo numa loja de eletrodomésticos para comprar essa TV. Então é uma verdadeira globalização. Vivemos numa aldeia global. Isso requer muito mais preparação e treinamento do nosso pessoal, tanto o pessoal de vendas, como até mesmo as pessoas que ficam na entrada da empresa. Então, o pessoal de recepção, o pessoal de limpeza, zeladores de um modo geral, serviços gerais, todas as pessoas das organizações têm um papel fundamental a desempenhar, principalmente porque os clientes acabam tendo algum tipo de contato com essas pessoas. Um bom ou um mau contato, diálogo, interação com esse cliente pode com certeza comprometer a imagem da organização. Uma segunda característica fundamental da atualidade é essa concorrência tão acirrada em que nós vivemos. Impressionante a concorrência. Hoje uma empresa lança um produto novo e em pouco tempo ela já está sendo copiada. Alguém entra com algum produto similar para concorrer no mercado. Então essas novidades, quando por exemplo a Apple, do grande e inesquecível Steve Jobs, entrou nesse mercado dos tablets, hoje já são várias outras empresas que se articulam, que se mobilizam para passar à frente, para concorrer e até mesmo chegar a passar à frente da Apple. A Microsoft também não tem mais a grande hegemonia do mercado. Por quê? Porque ela diariamente, ela sofre uma pressão das empresas concorrentes. Então nós vivemos uma concorrência acirrada. Temos também um maior acesso à informação. As pessoas hoje têm um grande acesso às informações. E isso significa que o público está cada vez mais informado sobre os produtos, sobre os serviços. Então não adianta chegarmos em uma empresa e acharmos que os produtos daquela empresa vão ser facilmente vendidos porque ela já é conhecida no mercado. Não, porque nós podemos encontrar produtos similares, em algumas situações produtos até iguais, com até mesmo mais vantagens de crédito, de prazo, de formas de pagamento, de serviços agregados numa empresa concorrente. E vivenciamos um período de alta tecnologia. Isso faz com que o nosso cliente, estando mais informado, ele também requer mais atributos, valores agregados a esse nosso produto.
ao se comprar, por exemplo, um celular, o cliente hoje ele quer saber quais os recursos tecnológicos que esse meu celular dispõe. Por exemplo, ele me oferece GPS, ele me possibilita rapidez, velocidade de acesso à web, à internet. Quantos megapixels possui a sua câmera, a sua máquina fotográfica? Possui flash embutido? Ela possui também um gravador? E qual a duração de gravação que esse celular pode realizar? De 2 minutos ou de 30 minutos, 1 hora, por exemplo? Então, os recursos tecnológicos agregados aos produtos e aos sistemas organizacionais como um todo fazem também uma grande diferença no controle, por exemplo, de estoques, num banco de dados interativo com o cliente, em que a empresa... Existe uma empresa em Teresina, Blue Shark, que é uma loja de roupas masculinas, vestuário masculino, que fica aqui na Avenida Dom Severino, em Teresina, aqui no bairro Morada do Sol. E ela tem loja em Pedro II, tem uma outra loja no centro. Então a Blue Shark ela é interessante porque assim que a gente compra uma blusa, por exemplo, dessa loja, eles rapidamente fazem o nosso cadastro e pedem o número do celular. Não dá 2, 3 minutos que a gente sai da loja, automaticamente a gente já recebe uma mensagem enviada da loja agradecendo pela compra daquele produto e com algum tipo de frase, de efeito no final. Pouco tempo depois, talvez 1 mês ou 2, não me recordo muito bem, mas a gente recebe uma outra mensagem da Blue Shark no celular, mensagem de texto, falando sobre uma nova promoção, incentivando o cliente a retornar à loja. Então, um pequeno programa em que no computador o caixa já envia um torpedo para os seus clientes. Um pequeno detalhe que vai mantendo uma maior interatividade com os seus clientes. E isso é interessante. Eu me tornei cliente dessa loja e normalmente quando eu vou a algum aniversário, quero presentear algum amigo, eu costumo dar uma passada lá nessa Blue Shark quando eu não dou livro, porque eu sou apaixonado por livros e eu sou cliente das livrarias de Teresina, então eu também gosto muito de presentear com livros. Mas esse software eu encontrei na Blue Shark, ainda não encontrei nas livrarias de Teresina. E uma quinta característica do cenário mercadológico atual, eu sou professor da disciplina de cenários mercadológicos e gestão empresarial, do curso que eu coordenei agora a primeira turma de especialização, uma pós-graduação em gestão empresarial. Então, eu gosto muito de apresentar essas 5 características do cenário mercadológico da atualidade, fechando com a quinta, que é a maior exigência por qualidade. Então, eu discuti muito com os meus alunos da pós-graduação que essa exigência ela é muito grande. Então, quando a gente vai a um restaurante, a gente não quer só ter um bom atendimento. A gente não quer apenas olhar ao redor e se sentir bem num ambiente bem confortável, bem aconchegante, com designs arrojados, com uma pintura bem legal, com uma climatização bacana, com uma iluminação bem interessante. A gente quer a qualidade também no produto. E assim como um todo. Recentemente eu estive em Luiz Correia e nós temos o Carlitos, que é o point, digamos assim, da praia de Atalaia. Não sei se você já teve essa oportunidade de conhecer o Carlitos. Por incrível que pareça, é uma das únicas, se não me falha a memória, creio que são 22 barracas na praia de Atalaia. Me desculpem, em 2003 ou 2004 eu fui presidente da Pientu e iniciei as primeiras reuniões com aqueles barraqueiros discutindo como que seria a, vamos chamar de derrubada mesmo, né, de todas aquelas barracas antigas, que era muito feia, parecia um cortiço, e a construção dessas novas que lá estão. Então eu não lembro bem, mas acho que são 20 ou 22 barracas. Elas são aos pares. E lá na ponta, no final da nossa orla de Atalaia, nós temos o bar do Carlitos, a barraca do Carlitos. E ele aceita cartão de crédito, outros não. Além de um atendimento primoroso. Vocês sabem que os ventos, em especial de julho a outubro, são fortes na Atalaia,
no nosso litoral e muita areia vem, de certa forma, incomodando os clientes da barraca, mas ele já tem desde cedo uma pessoa com uma mangueira aguando, dando uma varrida e limpando da melhor maneira possível aquela areia próxima, em frente, digamos assim, à barraca, para não incomodar os seus clientes. E tem um lixeiro em cada ponto, em cada mesa tem um lixeiro. Em outras barracas nós não encontramos isso. É impressionante, um detalhe simples de um lixeiro. E nós vamos encontrar isso no Carlitos. Mas, recentemente, o Carlito, o proprietário, meu amigo, gosto muito dele, ele adquiriu, não sei se através se ele comprou, se ele arrendou, mas na praia Peito de Moça, logo ao lado, nós só temos uma única barraca, grande, uma estrutura razoável, e agora é o Carlitos lá também. E lá eu pedi um peixe na grelha, adoro peixe na grelha, porque não tem nenhum tipo de gordura. Por sinal, um peixe muito grande. O seu filho, Carlos Júnior, me deu até um desconto quando eu reclamei que o peixe era muito grande para eu, minha esposa e uma criança. Mas tudo bem. Quando veio salgado. E aí eu fiquei lastimando, minha esposa reclamando. O Carlos Júnior tinha saído. Sua esposa veio e eu notei que ela ficou assim bastante apreensiva. Mas ela titubeou, porque ela tentou me persuadir a ficar com o peixe, disse que poderia me mandar mais salada, e isso ela fez, para compensar, que a parte salgada era mais a parte, vamos assim chamar daquela, eu vou chamar de casca, né, do peixe, ou aquela pele, pronto, aquela parte mais externa do peixe. Realmente na parte interna, interior, aquela carninha branca, já estava melhor, estava para comer. Mas acabei ficando com o produto. Paguei algo em torno de 100 a 110 a conta, achei uma conta alta. Tudo bem que teve um caranguejo e outras coisas, mas 110 a conta. À tarde, quando eu voltei à praia de Atalaia para correr na praia, eu vi o próprio dono, Carlito. Oi, Carlito, tudo bem? Cumprimentei, mas eu reclamei do peixe salgado. Ele imediatamente disse, mas José Filho, você deveria ter devolvido. Eu falei, Carlito, eu não devolvi porque a pessoa na hora, eu notei que ela ficou bastante preocupada, tensa, em que ela iria perder aquele produto. E eu acabei aceitando, mas eu não gostei. Pois então, tudo bem, você me desculpe, eu vou conversar com ela, isso não vai mais acontecer. Mas você deveria ter retornado, trocado o produto. Só que eu já estava com muita fome. Então, a substituta do gerente, que era o seu esposo Carlos Júnior, ela errou. Porque ela tentou, na verdade conseguiu, me persuadir a ficar com o produto. Ela pensou primeiro na empresa. E agora eu já estou divulgando isso para vocês. Mas o bom da história é que o dono reclamou da postura dela, criticou a postura dela e ele próprio disse que eu deveria ter imediatamente ter trocado a mercadoria. Ou seja, a visão do dono é diferente do gestor, do empreendedor. Para ele não interessa se ele perdeu aquele peixe, que digamos que a preço de custo, talvez eu não lembro o valor do prato, digamos que fosse R$50, por exemplo. Digamos que para ele saia a 25 ou 20, o que é R$20 diante de um cliente que ele poderia ter perdido para nunca mais voltar e ter falado mal da qualidade do seu produto para várias pessoas. Ainda bem que eu já o conheço desde a época da Pientu, ele era o presidente da Associação de Barraqueiros e eu sempre tinha contatos com ele, já que ele representava todos aqueles empreendedores dos bares de lá, dos restaurantes. E ele não me perdeu como cliente, mas ele correu esse risco, na verdade não ele, mas a sua empresa, por um mau gerenciamento da gerente substituta que veio falar comigo. Então, para vocês verem como esse lance de qualidade, a barraca é muito legal, muito limpa, muito bacana, mas tem que ter qualidade no produto, senão o cliente não volta. Então, gente, na verdade, é um sistema integrado, o produto tem que estar impecável, mas o atendimento tem que ser impecável, a higiene, os banheiros, toda a mobília tem que estar também impecável. É um conjunto de fatores agregados para atender com excelência os nossos clientes. E por favor, quando acontecer um erro, a empresa precisa chamar para si a responsabilidade, para não ter um cliente insatisfeito, criticando, reclamando por aí. Eu fiquei bastante satisfeito com a postura do meu amigo e empreendedor Carlito ao criticar severamente a atitude, a postura daquela pessoa. E, mais uma vez, ele me pediu 1001 desculpas e pode ter certeza que ele me tem sim como cliente defensor, porque
É impressionante a qualidade do atendimento que ele oferece para todos nós. Então, as pessoas, eu sei que tem alguns educadores e sociólogos que criticam essa expressão capital intelectual. Por isso que eu coloquei entre aspas. Mas as pessoas são um grande valor. O grande valor nas organizações, porque elas têm o intelectual, o discernimento, o cognitivo, a consciência de gerir e solucionar os conflitos existenciais e organizacionais do dia a dia. Então o diferencial está nos relacionamentos com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com o governo, com os concorrentes, com a imprensa e diferentes públicos. Ou seja, o diferencial está neste ambiente interno e no ambiente externo, que é o operacional e o macro meio ambiente. Os relacionamentos são fundamentais para o sucesso ou o fracasso das organizações como um todo. E nós temos premissas de paradigmas, aqui há uma fala de dos antigos paradigmas, aqui à minha esquerda, e as premissas dos paradigmas atuais. Pessoas ajustam-se às ocupações, rigidez, conformismo, trabalho e lazer eram incompatíveis. Os paradigmas atuais não, as ocupações precisam se ajustar às pessoas. Precisamos ter flexibilidade e muita criatividade. E o trabalho e a diversão são compatíveis. Basta vermos que existe um grande número de organizações que têm, por exemplo, colônia de férias em Luiz Correia para os seus colaboradores. As metas no paradigma antigo, as metas eram impostas, as decisões iam de cima para baixo. Operações eram centralizadas nos gestores. Hoje não. Hoje nós temos uma autonomia que é bem mais incentivada e encorajada para que isso leve a uma autorrealização, solução de problemas por parte de cada colaborador. As operações são descentralizadas. Antigamente nós tínhamos uma alta hierarquia, muita burocracia e aquela especialização. Cada pessoa só sabia fazer o seu serviço. A descrição de cargos era muito bem definida. Hoje não, há uma grande participação, uma democratização. As pessoas podem falar nas reuniões, podem criticar, podem apontar problemas e soluções. As metas já são compartilhadas, há um consenso e a relevância da visão do todo. Antes nós tínhamos uma grande competição, uma agressividade muito forte. A motivação era estritamente econômica. Negócio é negócio. Hoje nós temos a cooperação e os valores humanos transcendem o mero vender. O processo é tão importante quanto o produto. Antigamente, tudo era muito racional, confiança apenas em dados. Hoje, racional e intuitivo. Qual a ideia, qual o insight que cada colaborador apresenta para essa campanha de vendas, para melhorarmos o nosso desempenho, o nosso atendimento? Portanto, os insights são muito importantes, nos dando uma visão mais holística. Então nós temos ênfase no qualitativo e no quantitativo, e não apenas no quantitativo. ênfase em solução de curto prazo no passado. Hoje não, reconhecimento da importância de solução de longo prazo. Precisamos pensar também no curto, médio e longo prazo, com metas bem definidas. Busca de estabilidade e segurança, conservadorismo era o que todo mundo tinha naquela época. Hoje nós temos um senso de mudança muito grande, abertura a riscos, abertura empreendedora. No item 3.2, objetivos organizacionais versus objetivos individuais. Então é importante que a empresa confie na sua equipe. Na verdade, nós temos uma grande equipe, composta por todos os colaboradores, e nós temos equipes menores, equipe de telemarketing, equipe de atendimento, por exemplo, interno, equipe de atendimento externo, os vendedores, equipe de recursos humanos, equipe da área financeira. Então, como é importante confiar nessas equipes e ter reuniões com essas equipes, algumas setoriais, outras mais coletivas. Ora, nós temos que refletir que existem características de uma equipe de sucesso.
a união, a confiança, desafios coletivos, rotatividade, possibilidades de crescimento. São, portanto, 5 características de uma equipe bem-sucedida. Elas precisam enfatizar esses 5 itens se realmente elas querem crescer. Portanto, nós temos o individualismo versus a coletividade. Individualismo hoje é coisa do passado. Até mesmo um atleta, estamos num período de Olimpíadas, e um atleta, por exemplo, de natação, ele não pode trabalhar, ele treina sempre em coletividade. Quando eu morei nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska, da University of Nebraska at Kearney, o nome da cidade, UNK, a sigla. E a UNK é impressionante como os esportes, mesmo em algumas modalidades, eles com grandes piscinas aquecidas, todas cobertas, porque ela neva bastante no início do ano, mas os atletas nunca treinam sozinhos, eles treinam com outros nadadores. Eles conversam entre si, eles debatem, eles discutem. Porque isso, mesmo que tenha um grande vencedor, um grande campeão, e o técnico seja 1 para 1, outro, enfim, um técnico para cada nadador, mas eles debatem, eles discutem, porque eles sabem da importância do coletivo, das equipes. Então, hoje em dia, a individualidade é coisa do passado. O que nós precisamos é enfatizar a coletividade, trabalho em equipe. Se eu sei algo que você não sabe, vamos compartilhar, vamos discutir, vamos trocar ideias. Porque todos nós buscamos resultados. E estes resultados individuais, eles precisam ficar em um outro plano. E precisamos priorizar os resultados coletivos. Estes são os que verdadeiramente importam.